Conquiste sua liberdade profissional. Esse é o tema da produção de conteúdo de hoje com Ju Fernandes. Ju Fernandes, que é mentora, criadora de conteúdo digital, jornalista, mestre em design, já está aqui com a gente. Agora, eu vou dizer para vocês que a Ju Fernandes, ela dedica a sua vida a auxiliar profissionais e as empresas, não é? Pelo mundo, a descobrir, conquistar e sustentar as três liberdades: geográfica, liberdade de tempo e financeira. Tudo isso nós vamos aprender aqui hoje, hein? A Ju vai dar um spoiler para a gente aí dessas mentorias. Essa mentoria que ela tem chama Mentoria 360 Graus, para a gente aí nos desenvolver. Então, você que é empresário, ou você que pretende e busca por desenvolvimento pessoal e profissional, então é por isso que a gente está aqui no propósito para trazer essas informações para você. Oi, Elisângela! Agora sim, agora sim! Bem-vinda, Ju Fernandes. Obrigada, É uma honra obrigada. falar com você essa tarde. Bem-vinda, Muito viu? obrigada, agradeço super o convite e estou super animada para compartilhar aqui mais informações sobre essa tão liberdade que a gente já tem, mas falta tirar de dentro da gente para realmente colocar em prática. Você falou tudo. Acho que você tem como propósito ajudar as pessoas, os profissionais, as empresas a gente descobrir isso, né? Que a gente pode, né? Então, aqui a pergunta aí que se faz, né? Antes mesmo da gente entrar no tema aí do seu propósito, né? De contribuir para que profissionais tenham sucesso e também felicidade, equilíbrio na vida, não é? A partir daí até da sua mentoria 360 graus. Eu queria saber da Ju Fernandes, eu vejo que você viaja pelo mundo, né? Viajo. E aí eu queria saber um pouquinho da sua história de vida e de onde surgiu essa paixão aí por conquistar essa tão sonhada liberdade. Elisângela, ontem ainda, quando eu estava falando com os meus seguidores aqui do Insta e lá do LinkedIn também, eu falei assim, gente, eu acho que eu tô com um lapso de memória, porque eu comecei a pensar e a contar nos dedos, acabou os dedos, aí do pé também não dá, tive que pedir ajuda aqui pro pessoal, porque eu já fui a tantos lugares bacanas pelo mundo, em função dessa minha liberdade, que às vezes quando a gente relembra, nossa, mas eu já conheci isso, eu tive contato com esse tipo de cultura, com essas pessoas, e isso cada vez mais óbvio, vai aumentando o nosso conhecimento e vai fazendo com que a gente queira compartilhar isso com as outras pessoas, que elas queiram também conhecer ou mesmo aprender um pouquinho, às vezes não estando lá, mas pelo menos entender que existe um mundo fora da bolha delas. E essa minha vontade de conhecer o universo que fosse fora a minha bolha começou lá na época da adolescência. Na minha primeira viagem para fora do Brasil, que na verdade foi a primeira viagem, inclusive sem meus pais, foi algo que, nossa, realmente vou. Aquela coisa, né, de 15 anos e o pai e a mãe falam assim, ó, tu quer uma festa ou tu quer uma viagem? Aquela coisa de debutante, né? Eu sou da época que fazia festa de 15 anos debutante ainda, fazia tudo aquela cerimônia. E eu optei na hora, no momento ali, não, eu vou pegar a festa. Porque eu já sabia que em algum momento, se eu pedisse para ir para fora, eles iam dar um jeito de ter essa experiência. Então, querendo ou não, os meus pais me deram essa primeira oportunidade. E eu acabei indo para o Canadá, fiz um curso de idiomas, eu já fazia inglês aqui no Brasil, tanto no colégio quanto curso particular, e fui para o Canadá, para Toronto, para fazer 2 meses de curso de inglês. Só que era uma época que, claro, não tinha WhatsApp, a comunicação com a internet era péssima, péssima. Era a época do MSN ainda, que tinha que lembrar outra pessoa para entrar, para conseguir se comunicar. Não tinha como mandar essas mensagens mais instantâneas que a gente faz hoje. Porque hoje, quando eu viajo, eu cheguei no local, eu já aviso, ó, já cheguei, já pousei, deu tudo certo no voo, ok. Naquela época, quando eu cheguei, eu lembro que eu fiquei numa casa de família lá, com
uma mãe, mais uma menina, e tinha mais uma outra intercambista na época. Quando eu cheguei, eu tive que fazer uma ligação para o Brasil. E ela ainda falou para mim assim, olha, tu tem X minutos, porque é o máximo, depois começa a cobrar e a ligação aqui é muito cara para outro país, óbvio, né? Então foi aquela coisa, ó, cheguei, tô bem e deu. Então eu tive que aprender a me virar lá muito sozinha. Não só porque eu realmente estava sozinha, eram outras pessoas que eu tinha que conhecer e conviver, mas também porque era um outro idioma. E eu tinha 17 anos na época. Para mim era tudo muito novo, mas eu queria aquilo, eu queria conhecer aquela realidade. E a partir dali eu conheci muita gente, pessoas que eu tenho contato até hoje, de diversos lugares do mundo, e aquilo foi um estímulo para querer conhecer não só outras partes do Canadá, mas Estados Unidos, Europa e todos os outros países que eu ainda tenho muito para conhecer, tá? Eu conheci só um pouquinho, eu fiz a lista ontem, não consegui fazer todas as cidades, porque eu falei, gente, não é muita coisa. Depois do 100 ali eu parei. Mas foi essa oportunidade que eu tive lá na época da adolescência. Essa foi a sementinha. E aqui, você viu que eu já comecei a anotar aqui, porque você já passou aí alguns cuidados que hoje você ensina a partir da sua experiência, que você falou, né? Eu cheguei, aí você foi surpreendida porque você tinha limitações de minutos para falar. Então, depois você vai falar para a gente aí os passos, os cuidados que a gente tem que tomar para acessar outro país, não é? Porque aí a gente chega mais confortável quando você se prepara e você estuda para estar naquele lugar. Então, uma das perguntas que você faz lá, já vou passar aqui para todo mundo seguir. Então, no Instagram é o Sou Ju Oficial. Isso E lá no mesmo. LinkedIn, Ju Fernandes no LinkedIn, que tem muitas informações, vídeos, dicas, lições. E aí eu vejo como você é tão generosa de estar aqui produzindo esse conteúdo para beneficiar vidas, não é? E quanto você é generosa no LinkedIn, de quanto conteúdo gratuito você compartilha para abençoar pessoas que de repente não têm a condição de fazer uma mentoria neste momento, não é? E aí você faz lá a pergunta, né? Como mudanças na nossa, né? Quais mudanças aí na nossa carreira eles podem mudar também nosso estilo de vida, né? Proporcionando maior liberdade. Como a gente fazer essas mudanças, né? Como que a gente pode Essa se preparar para isso? é um questionamento que ele parece simples, mas ele pode se tornar mais complexo do que a gente acredita. Porque a gente tem que olhar muito para aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente gosta de fazer. E a partir do momento que a gente traz isso para a mesa, Elisângela, não é tão fácil assim, porque tem muita gente que não sabe. Às vezes está tão no automático do dia a dia ou naquela carreira que a gente sabe que hoje no Brasil as pessoas vão muito mais por uma carreira ou um trabalho mais pela questão da necessidade do que porque realmente querem aquilo. Essa é a realidade do Brasil, a gente não tem como fugir disso. Só que esse fato de já estar ali, nessa bolha que eu chamo, nos faz ficar no automático. E às vezes a gente não percebe o que de fato nos motiva, o que nos traz satisfação, o que a gente, nossa, eu gosto de fazer isso aqui, sabe, me gera uma alegria, ou, é algo desafiador, mas eu quero aprender mais sobre isso. Então, olhar um pouquinho mais sobre isso, o que a gente gosta de fazer e o que não, e começar a adaptar pequenas coisas no nosso dia a dia. Quando a gente trabalha a questão de ter mais liberdade, conquistar essa liberdade, como você mencionou ali antes, né, não só na questão das viagens, mas na própria carreira, é ter um planejamento muito bem feito. Porque não é da noite para o dia que a gente vai largar tudo que a gente tem para, sabe, ou quem gosta de viajar pelo mundo, sair pelo mundo fora, ou não, vou realmente começar um outro negócio amanhã. Não, tem que ter um planejamento. Porque a gente sabe que no início vai ser difícil, não vai ser tudo mil maravilhas, a gente vai encontrar obstáculos, então tem que ter planejamento financeiro, tem que ter um planejamento estratégico de ações. E nessa questão de planejar, é que você vai encontrando brechas para aumentar essa sua liberdade. O que acontece hoje? Tem muito profissional que procura o meu trabalho, procura a Mentor Academy, que é a empresa que eu sou cofundadora e sou mentora, para ter essa liberdade. Porque
estão ali naquele automático ou já têm uma carreira muito boa naquilo que fazem, mas não tem, às vezes, um tempo a mais para ficar com a família, não tem um tempo para viajar, ou um tempo para si mesmo, para fazer um exercício, ou para fazer um passeio, ou mesmo, Elisângela, ficar assim, ó, sabe? Só naquele silêncio, aproveitar o silêncio, porque isso também é muito importante. Então, como é que a gente faz isso? E se o profissional, ele já tem uma carreira muito consolidada, já tem experiência e sabe falar muito bem sobre aquilo que ele faz e atua e gosta daquilo, que a gente tem que lembrar disso, de gostar, e ele quer compartilhar com outras pessoas para auxiliar outros profissionais, um caminho para aumentar essa liberdade é criando a própria mentoria. Porque hoje, por exemplo, a minha vida é a base de mentorias. Então, mês passado, hoje eu estou no Brasil, mas mês passado eu estava na Suíça e lá eu estava dando as minhas mentorias. Eu tinha que lidar confuso, mas eu trabalhava do mesmo jeito. Então, a partir do meu conhecimento, eu criei o meu processo dentro da Mentor Academy. Hoje, auxilio outros profissionais a criarem as mentorias e terem essa renda e aumentarem a liberdade, porque é o conhecimento que eles já têm, a experiência que eles têm para compartilhar e eles estão fazendo daquilo algo rentável. Sem dúvida, é transformar o seu talento em fonte de renda, né? Exatamente. Você sabe que antes de começar a gravar esses conteúdos, eu não faço mentoria, eu ainda vou me inscrever aí para aprender com você como fazer mentoria. Ótimo, ótimo. Mas você sabe que eu fui motivada por uma advogada chamada Clara. Eu a conheci há poucos minutos no evento, depois a gente teve uma conversinha de nada e ela me virou uma chave tão grande. Porque eu falei, nossa, eu tenho vontade de... Ela falou assim, você já está nas redes sociais? Eu falei, não. E não estava, eu comecei o ano passado. Nem o meu negócio não estava, não tinha site, não tinha nada. Então, assim, 20 anos de profissão, ano passado eu tinha 19 anos de profissão, e eu não estava nas redes. Eu fiz uma live com o Dal Bosco sobre LinkedIn, eu criei meu LinkedIn na semana da live. Porque não tinha. Ai, meu Deus, ele foi o meu primeiro seguidor do LinkedIn. E aí ele falou, Elisângela, você não existe. Então, assim, mas ele falou, você só está 20 anos atrasado, mas tá tudo bem, dá para recuperar. E aí, sabe o que ela falou para mim que me trouxe a consciência de que eu era capaz de aparecer, não é? De mostrar o meu trabalho para o mundo. Ela falou, você tem quantos anos de advocacia? O ano passado eu tinha 19, né? Ela falou, você tem 19 anos de experiência. Quantos profissionais do direito que estão saindo da faculdade que precisam da sua experiência, né? Então, hoje eu acompanho, assim, eu faço parcerias com advogados recém-formados e eu os acompanho desde a contratação, desde a primeira entrevista com o cliente deles até o final do processo. Dou aquele suporte, né? Mas foi a partir disso, eu comecei a gravar esses conteúdos a fim de beneficiar vidas num tema que eu amo, que é o empreendedorismo, e como um atrativo para o meu cliente, que é o empreendedor. Mas realmente a sua missão de ajudar pessoas a criar mentorias, de fato, eu posso estar em qualquer lugar do mundo e fazendo mentorias, que é o que você faz, não é? E esse ponto que você trouxe agora, Elisângela, de que, nossa, você já tem 19 anos no ano passado, agora já aumentou, a gente já pode botar um pouquinho mais aí, 20, de jornada, de experiência, e que quem está entrando no mercado agora, ou mesmo quem já entrou, mas às vezes quer migrar mais para a sua área, precisa desse seu suporte, eles querem a informação mais rápida. Eles não querem ficar muito tempo para aprender aquilo. Primeiro porque o mercado ele evolui muito rápido. Então as coisas mudam muito rápido. Mas você já tem experiência, então você consegue orientar no sentido de, vai por esse caminho aqui, porque a probabilidade de dar erro é menor. Eu tive mais êxito fazendo isso. Então, eles querem aquilo, eu falo mastigado porque é mais rápido, né? Mas de uma forma mais fácil. Para eles aprendeu e já aplica. Eles não querem perder tempo. E essa é a geração hoje. Se eles encontraram alguém que pode conectar aquilo que eles querem fazer com os valores que eles têm e deu aquele match ali com o profissional, porque tem mais isso,
eles querem pegar aquela pessoa de exemplo, querem sugar o máximo possível para eles também seguirem o caminho deles. Então, os profissionais hoje, eles acabam deixando de olhar isso, porque eles acham que, não, às vezes eu não tenho didática, ou não tenho um processo, eu não sei se eu vou ser um bom mentor. O principal, os profissionais já têm, que é o conhecimento, essa vivência. Eu ainda falo para os meus mentorados, eu não consigo, e principalmente nessa questão de geração de conteúdo, eu, como jornalista, eu poderia fazer, por exemplo, um conteúdo que é da sua área, Elisângela. Eu aprendi a fazer isso, a pesquisar, vai lá, escreve um texto, e principalmente agora com a inteligência artificial, que facilita muita coisa, se eu quiser eu faço, mas eu não consigo sustentar aquilo, eu não consigo conectar a informação com o dia a dia daquele profissional para fazer com que ele abra mais a mente. Você sim, porque você vive isso. Então, o conhecimento o profissional já tem. Só falta um processo e colocar nas caixinhas ali para realmente aplicar e auxiliar ainda mais profissionais pelo mundo. Sem dúvida. E para os profissionais que precisam e querem e desejam, né, ter liberdade, assim como o Ju Fernandes, que viaja o mundo, né, já não consegue perder até as contas em tantos lugares. Já perdi as contas. Aí o que acontece? Eu vi aqui, estudando lá os seus conteúdos maravilhosos no LinkedIn, se diz assim, né, mais produtividade, menos estresse, maior equilíbrio de vida. Quem não quer isso hoje em dia? Mas eu vi que você disse que isso tem muita relação com a disciplina. E aí, a disciplina, ela não é sinônimo de inflexibilidade, porque só de falar a palavra disciplina, a pessoa já fica tenso, né? Já. Ele não quer fazer, acha que é sempre uma regra, que sabe, é aquilo que anotou que tem que fazer ali e tudo mais. Não é isso. A disciplina é você ter um compromisso consigo mesmo de alcançar aquilo que você quer. É ter um foco. Vai ter imprevisto no caminho? Vai. Você vai ter que ser flexível? Sim, porque saber ser flexível também é muito importante. Por quê? Tem dois lados, Elisângela, da disciplina. O lado positivo, que faz com que a gente conquiste essa liberdade, mas se essa disciplina, se esse foco for assim, muito, mas muito rígido, não tiver essa flexibilidade, ele nos cega. E aí, essa cegueira acaba prejudicando, às vezes, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, o nosso sucesso, impacta na nossa liberdade, porque às vezes a gente deixa de fazer coisas que são novas, oportunidades que podem surgir ou aparecem ali, porque não, eu tenho que seguir exatamente esse plano aqui. Não, às vezes uma questão ou outra, ok, desde que não fuja totalmente daquilo que você quer. Então, é importante isso, ter ali o foco para fazer, ter um planejamento, não, eu quero conquistar isso. O que eu preciso fazer para chegar até lá? O passo 1, passo 2, passo 3. Ok. Então, eu vou planejar aqui, ter um mínimo plano para conseguir colocar isso em prática. Claro que o plano que você criou ali não vai ser o mesmo, porque tem coisas que vão surgir no meio do caminho. Mas ter essa disciplina consigo mesmo de, não, eu vou focar nisso, é a melhor maneira. E eu digo que tem os dois lados, porque eu também já estive no outro. Eu já também fiquei totalmente cega com ela. Eu sou muito disciplinada. Se eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou lá e faço. Independente se vai acontecer daqui a uma semana, um mês, um ano, 2 anos, tanto faz. Se eu quero aquilo, eu vou dar um jeito. Só que eu também tive que aprender a não deixar que a disciplina me dominasse. Esse é o termo. Porque se eu deixo isso, eu não tenho controle sobre as minhas ações. Sim. E eu, de novo, entro no automático. Que é aquele mesmo exemplo que a gente deu antes, que a pessoa não só faz as coisas por fazer. Então, eu tive que aprender também isso. E de que forma? Saúde mental. Eu tive impacto na minha saúde mental, que eu falei, opa, eu preciso acordar para isso agora. Porque eu estava totalmente cega. Eu não conseguia ver que tinham questões ali do meu dia a dia profissional, que eu era muito trabalho, carreira, que estavam bloqueando a minha liberdade. A minha liberdade de, opa, agora deixa eu fazer o meu exercício. Agora deixa eu
deixa eu descansar, deixa eu procurar. Esse aqui é o meu tempo de procurar um conhecimento novo, de me aprimorar, sabe? Porque se eu não fizer isso também, eu não consigo auxiliar os meus mentorados. Eu preciso, querendo ou não, evoluir nessa educação também. Sem dúvida. E aqui, eu gostei daquele método que você colocou 2-2-2, né? Sim, Pode eu ser faço isso dois, todo dia. ou que a pessoa, né, o tempo que ela puder separar, que são 2 horas dedicadas ao importante relacionado ao trabalho, né? 2 horas dedicadas a algo que a gente gosta de fazer e 2 horas dedicadas ao aprendizado e desenvolvimento pessoal. Esses dois itens, trabalho e desenvolvimento pessoal, é o que você falou. Isso, no meu caso, me cega. Eu quero deixar tudo e fazer. E agora, as 2 horas dedicadas a algo que a gente gosta, que nos traz bem-estar, que nos, né? Esse daí é o grande desafio, principalmente das mulheres, né? Que tem filhos, que tem marido, que tem família, e ter que conciliar tudo e acaba esquecendo de si. Então, realmente, é uma grande luta aí para a gente conquistar isso. E eu gostaria que você trouxesse para a gente aí um pouquinho dos desafios, porque hoje você já, acredito eu, que você já está mais organizada, eu Ih, digo, com bem mais. relação mais confortável em acessar um país diferente, porque você nos ensina a nos preparar para isso. Então, se eu já conquistei uma forma de trabalhar remotamente, que inclusive lá no meu site está lá na minha visão, que é atender, prestar assessoria jurídica para empresários de forma remota, porque eu tenho esse desejo de trabalhar da onde eu estiver. E hoje eu faço isso. Então, eu só ainda não acessei outros países, viu? Mas já consegue, mas já deu o primeiro passo, Elisa. Já deu o primeiro passo. Porque não adianta a gente querer ir para um outro país se a gente não consegue se desvincular do trabalho. Se o trabalho fica aqui. Tem que levar o trabalho também de alguma forma. Se esse passo já está ótimo, o segundo daqui a pouco já está aí. Fica tranquila. Então, tem muitas atividades que a gente pode se organizar e ir desmamando, digamos assim, para tornar o seu trabalho aí 100% digital e conseguir acessar. Então, se eu trouxesse algumas curiosidades aí, eu vi que, nossa, você coloca lá a lista de todos os países que não precisa de visto, não é? Para a gente acessar, isso é muito importante. Então, além da preocupação do visto, qual outra preocupação, uma curiosidade a gente tem que ter em acessar a outros países para ficar, trabalho, enfim, ou mesmo preocupação. Além do visto, que é algo bem importante, porque antes de você sair, como você disse, né, tem que saber se aquele país que você vai, você precisa ou não. Porque tem alguns que, por exemplo, aqui na América Latina, dependendo do local que você vai, você não precisa nem mostrar o seu passaporte. Só com o próprio RG você consegue isso. Por exemplo, Argentina, Chile, da nossa fronteira aqui, só com o RG você consegue entrar. Mas alguns você precisa, obviamente, levar o passaporte. Então, às vezes, por exemplo, quando você vai para a Europa, você não precisa do visto aqui ainda, eles não iniciaram esse processo. Mas quando você chega lá, que eles vão lhe dar a sua liberação. Então, isso precisa estar muito claro se você precisa ou não dessa questão. Outro ponto, planejamento financeiro. Quando você você decide morar por determinado tempo em outro país, trabalhando remotamente, você precisa ter um planejamento financeiro do quanto você vai gastar lá. Se aquele país é muito caro, se não é, se você precisa já ter uma reserva maior do que você tem. Porque não adianta a gente simplesmente comprar a passagem e só ir. Porque quem vai e normalmente ou consegue um visto de nômade digital, que alguns países já liberam isso para trabalhar por um período curto, ou então vão com visto de turista, mas trabalham lá de forma remota, sem ter ligação com o país, e aí esse visto de turista, por exemplo, para a Europa, você consegue ficar até 3 meses e depois tem que voltar, você tem que ter um planejamento básico para ficar lá. Porque às vezes a comida é cara, moradia é cara, onde é que você vai ficar? Você vai ficar num
Airbnb, você vai ficar num hotel, você vai, sei lá, ficar numa casa de alguém que você já conhece e vai dividir alguns custos ou não vai dividir. Esse planejamento é essencial. Porque às vezes Sim. você quer ir para um país, opa, mas o que eu tenho hoje não cobre os 3 meses que eu vou ficar lá fora. Então tem duas opções. Ou você espera mais um pouco para aumentar essa base, para ficar mais confortável lá, ou então vê uma segunda opção. Vê outros países que você gostaria de ir e que se encaixam na base financeira que você tem. Porque pode acontecer um imprevisto lá, pode ser de saúde ou pode ser de algum outro imprevisto que você vai precisar do dinheiro. Então, ter essa base financeira é muito importante. Segundo ponto, a questão da segurança, principalmente para nós mulheres. Porque se você vai sozinha, esse é um ponto ainda mais essencial para ser observado. Se aquele país é seguro, se a região que você vai é segura, tá? Porque não é nada agradável você estar num outro país, você querer conhecer o outro país andando pelas ruas, assim, ai meu Deus, será que eu vou ser assaltada? Será que, sabe, vai aparecer alguém? Se não vai... Não! Então, analisa muito bem. E hoje já tem diversos sites e diversos conteúdos na internet dizendo, e até de pessoas que já foram, que têm a impressão de lá, olha, esse país aqui me disseram que era seguro, eu cheguei lá, na época que eu fui não era, ou ao contrário, eu tive total segurança, como fui a X lugares e nada aconteceu, pude andar tranquilamente. Então, pesquisar muito bem o país, ter noção de onde você vai, para quais regiões que você e pessoas também com quem você vai lidar. Tá? Esses são pontos fundamentais ali. E claro, tem formas de você, quando você estiver lá, de economizar. Isso também é bacana. Porque o que eu costumo ver é quando as pessoas vão para fora, elas querem, obviamente, né? Elas querem, não, quero conhecer tudo, quero um restaurante X, quero conhecer tal coisa, e acabam, por exemplo, a questão de comida, almoçando sempre fora. Claro, a pessoa quer conhecer outros restaurantes, outros, às vezes, tipo de comida e tudo mais. Mas equilibra isso. Porque se você comer só fora, o custo vai ser, por mais que seja um país barato, vai ser muito alto. Sim. Imagina, se você fizer 3 refeições por dia, por, sei lá, 3 meses, é muita coisa. Então equilibra. E é até bacana porque você acaba cuidando mais da saúde, porque dependendo do lugar que você vai, a comida típica, às vezes é só carboidrato, é muito gordurosa, pesa muito. Então, você consegue equilibrar e mantendo ali o seu estilo de vida um pouco mais saudável nesse sentido. É questão da comida para economizar, a questão do transporte público também. Dependendo do lugar que você vai, principalmente Europa, transporte público é a melhor coisa. Você vai e volta, assim, eu fui para agora nos últimos 3 meses, eu fui e voltei de Suíça e para outros países, e Alemanha, França, só de trem. E o trem você fica ali, você vai trabalhando às vezes, fazendo outra coisa no próprio trem, sabe? E é super confortável, é super seguro, funciona muito bem. Para quem gosta de pontualidade que nem eu, assim, que eu tenho um pequeno probleminha assim, não, tem que ser na hora X, é ótimo, porque funciona muito bem. Tá? Então você consegue já economizar nesse sentido. Você consegue redução, às vezes, de tarifa e vai. Então são dicas ali que você vai incorporando no seu dia a dia para aproveitar ainda mais essa sua experiência fora. Sem dúvida. E também, Ju, você fala muito da valorização do tempo. Tempo é dinheiro, não é? E aqui ou em outro país, é universal. Uhum. Então, eu acho que para alcançar essa liberdade, tão sonhada liberdade, é o que você sempre diz. Qual o valor do seu tempo? Né? E precificar e organizar isso de forma que a gente consiga não procrastinar e saber que a gente precisa ganhar com o nosso tempo. Uhum. A gente precisa investir tempo para poder também ter nossa renda e conseguir sucesso. Eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua experiência, do seu know-how sobre essa questão da valorização do tempo. Essa é uma
questão, Elisângela, que a gente precisa dar um pouco mais de valor a nós mesmos. Porque não sei se isso acontece com você com frequência, mas comigo acontece, é aquela questão de, só um pouquinho aqui, só essa dúvida aqui, só não sei o quê, só essa ligação, só essa mensagem, só esse cafezinho, só aquele encontro. Não é o só. Aquele só é o seu tempo. Então, você está disposto a destinar aquele tempo? É bacana para você? Não é? Ou quando é uma atividade que você tem que fazer, uma demanda que você passaram para você ou solicitaram, aquilo ali vale o valor da sua hora? Ou você pode passar, delegar aquela atividade para alguém que vai fazer com competência também, mas que, não, isso aqui eu não preciso fazer, outra pessoa pode fazer por mim. Depois talvez você pegue em algum outro momento, mas você não necessariamente precisa fazer coisas que, poxa, isso aqui não está valorizando o meu conhecimento, o tempo que eu dedico estudando, aumentando meu conhecimento em carreira. Não, isso é se valorizar. Porque também as outras pessoas, quando nós vamos procurar o seu serviço, elas também vão entender isso. Então, é analisar muito bem. Sabe, às vezes aquela ligação que você recebe, ele vai tirar uma dúvida. A pessoa já quer te sugar tudo. Eu vou, mas isso aqui é meu trabalho. Então, é saber, sabe, entender esses pontos e não cortar de uma forma rude, mas, olha, tem jeitos, obviamente, né, de lidar com a pessoa, mas isso aqui ou eu não faço, ou eu posso indicar outra pessoa. Porque às vezes, ok, até você sabe fazer, né, já teve experiências com aquilo, mas não é o seu foco naquele momento. Exato. Então, você quer destinar o seu tempo para algo que realmente vale. E é a partir do momento que você dá valor à sua hora, não só na questão do trabalho, mas também naquela sua hora de vida, você começa a analisar, opa, mas eu posso dedicar esse tempo aqui para minha saúde, para o meu bem-estar, para ficar mais tranquilo. Porque como você mencionou ali, a questão de mais produtividade, menos estresse. Às vezes você está fazendo algo que está te estressando muito. Não vale às vezes. Então é analisar se aquilo realmente compensa ou não. Às vezes você vai ter que demitir cliente, você vai ter que cancelar, não quero, sabe, adiar projeto, não, isso aqui agora no momento não dá, ou realmente não entrar em algum processo, alguma atividade que não, isso aqui não faz sentido para o que eu faço hoje, para os meus valores, para o meu propósito. Posso até fazer, mas eu não vou ficar satisfeita naquilo. Então, entender, aquilo ali vai lhe gerar algum valor, não só financeiro, mas no quesito realização e satisfação pessoal. Às vezes, às vezes não, né? Eu já fiz isso muitas vezes, mas de deixar de fazer uma atividade que era relacionada à minha carreira para ficar com a minha família, ou para dedicar aquelas 2 horas ali para o meu autodesenvolvimento. Sem dúvida. Porque valia mais. Valia mais. É isso aí. E aí a gente precisa só perceber o que a gente está permitindo. E quando, agora passando aqui já uma dica para os jovens advogados e também de outras carreiras, vou dar um exemplo aqui também do contador que fez isso. Quando eu comecei a advogar, então começa a surgir assim, analisa esse contrato para mim, analisa, tem essa ação aqui, analisa para mim, e aí eu perdia meu tempo. E eu ficava, como você falou, tinha esse sentimento de estar sendo explorado. Mas sabe por quê? Porque eu estava permitindo. Então eu não preciso ter esse sentimento. E você sabe que hoje o que acontece? Eu recebo isso com muita alegria. Podem me consultar, podem me trazer contratos para analisar, só que eu precifico. E quando eu passei a passar o valor correspondente para eu fazer essa análise, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me pagar. Óbvio. Tranquilamente, sem, sabe, amigos, parentes. Eu falo, olha, sem dúvida, nossa, obrigada por você ter de verdade. Então,
Aí eu te passo o valor, o Pix é esse, a gente faz um terminho de compromisso e eu devolvo com um orçamento e por escrito, bem objetivo, com o número do meu Pix, com o valor, com quantas horas que eu vou demandar do meu trabalho para fazer aquilo. E aí eu aguardo o seu retorno para a gente dar início ao trabalho. E aí eu fecho o contratinho, ganho o meu dinheiro e tá tudo bem. Não, então, melhor coisa que você faz, melhor coisa, porque não é só a questão de, de valorizar, né, o seu tempo, não é só isso. Mas o fato, principalmente você que é da área da advocacia, o pessoal que está assistindo aqui, que está entrando agora nessa área, que ainda não tem muita noção, ainda está recebendo e às vezes quer fazer, porque, não, é uma experiência, ok, mas lembra, aquilo ali vai ter os, querendo ou não, às vezes não vai estar assinado, obviamente, mas você vai passar uma informação, é o seu nome, é a sua responsabilidade. Então, a gente às vezes não percebe, faz, né, não, vou só enviar isso, aquela coisa, mas é uma responsabilidade de você estar ligando aquela informação com o seu nome e aquela pessoa. Porque pode ser que aconteça alguma coisa na frente que não deu certo. E ela vai linkar com o seu nome, às vezes vai lhe culpar, né? Porque ela às vezes não fez algo certo, mas não, pera, mas eu só comentei. Não foi um serviço que eu fiz. Não, mas foi o fulano que fez. Não, você já tá ali no contrato, se você já dedicou um tempo, entendeu todos, porque eu não sou especialista nisso, mas você sabe muito bem disso e pode falar aqui, mas tem que ser analisado vários pontos para responder, às vezes, uma simples questão. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo bem simples, até para você na sua vida profissional, porque hoje eu atendo assim, todas as pessoas contratam. Uhum. E aí, quando você vai assinar um contrato, e hoje eu faço, né, esse trabalho de análise, sabe a primeira busca que eu faço é o CNPJ das partes. Então, eu busco na junta comercial se a pessoa que está assinando realmente assina pela empresa. E só nessa primeira triagem, e as pessoas leigas não têm essa habilidade, não têm as parcerias corretas aí com as juntas comerciais, elas não sabem se elas estão contratando um CNPJ e se a pessoa se ela realmente assina por aquela empresa. Representante. Então, aí eu trago para o cliente a cópia do contrato social fornecido pela junta comercial, que é um documento público, demonstrando que, de fato, aquela pessoa assina pela empresa, ou muitas vezes já aconteceu de falar, olha, quem tem que assinar esse documento é essa pessoa aqui, e não essa que está no contrato que lhe foi apresentado. Então, é muito sério isso, né? E as pessoas não acham que podem analisar um contrato. E outro exemplo que eu estava falando de um contador que eu ouvi, você vê, é outra área, mas pode ser usado por qualquer profissional. Então, ele fez uma primeira visita para um cliente, aí, ok, o cliente não quis contratar os serviços dele, e depois o cliente ficava ligando, pedindo outras informações. E ele falou, olha, nossa, é super tranquilo, é que eu cobro R$350 a hora, então a hora que você quiser agendar, já passou a agenda dele, as disponibilidades, fico aguardando seu retorno para a gente estar agendando, então, essa consulta. Não, fantástico! Não, mas tá certo, porque se o profissional não valoriza o trabalho dele, as pessoas vão continuar sugando. Não tem problema auxiliar um pouco. Principalmente quem você já sabe disso, porque você compartilha conteúdo, principalmente aqui, e essa live aqui é um exemplo disso, você compartilha muito conteúdo. E a gente precisa fazer essa partilha também para as pessoas conhecerem e criarem confiança no nosso trabalho. Mas a partir do momento é preciso cobrar, até porque a gente tem contas para pagar. Ou se, por exemplo, a Elisângela agora o trabalho remoto já conseguiu se desvincular ali do fixo, já consegue trabalhar remotamente, vai viajar, vai trabalhar em um outro país. Tem que pagar a conta lá, tem que pagar a conta para comer, tem que pagar a conta de moradia, tem que pagar a conta de passagem, tem que pagar a conta de transporte. O trabalho só a informação que você entrega de forma gratuita, não vai pagar aquilo lá. Então você precisa valorizar e botar preço naquilo que você faz.
É isso mesmo. Bom, nossa live está chegando ao final. Eu vou deixar o tempo para considerações finais, te agradecer de antemão a sua generosidade, por abençoar vidas com a sua experiência. E também, só fazer um adendo aqui, como diz o meu amigo Jô, que toda vez que a gente se reúne, eu só vou fazer um adendo. Isso é muito diferente, né, de precificar o tempo, de exercer compaixão, ou de servir numa instituição, ou até na igreja. É muito diferente, porque você separou aquele tempo de doação. Você está se doando, assim como a gente está fazendo hoje aqui, como eu faço todas as quartas-feiras. Eu separei 1 hora do meu dia na quarta-feira para beneficiar vidas com desenvolvimento pessoal e, inclusive, a minha vida, porque eu aprendo muito com vocês a cada quarta-feira e eu sinto que existe a transformação, a mudança de mentalidade em mim e é isso que eu desejo para todas as pessoas. Então, gratidão pela sua generosidade, pelo seu lindo coração e compartilhar suas experiências conosco. Eu que agradeço, Elisângela, e pegando esse gancho que você trouxe aqui de escolher estar aqui todas as quartas-feiras, é porque, querendo ou não, você já tem essa liberdade, você já tem esse poder de escolha de dedicar esse momento da sua semana para isso. E a partir do momento que você tem essa liberdade, não só você, mas outros profissionais que nos acompanham aqui, é isso, é escolher aonde você vai dedicar o seu tempo. Você comentou ali, às vezes é um projeto que você vai se dedicar, que não está recebendo financeiramente, mas é um ganho pessoal, é um ganho emocional que você tem. No ano passado, de uma forma bem breve aqui, eu passei um dia inteiro num projeto que tem aqui na cidade de Joinville, do Padre Dulso, que toda quarta-feira as voluntárias do projeto chegam às 6 da manhã para produzir pães para doação de famílias carentes. Eu fui lá desde as 6 da manhã para acompanhar todo o processo, para gravar, para entrevistar elas, para fazer um vídeo. E olha, foi maravilhoso porque eles não tinham material de divulgação. Eu fiz aquilo porque, nossa, eu gostei muito do projeto, eu gostei do pessoal, da atmosfera, do que eles faziam. Então, eu dediquei exatamente o meu dia, fora os outros dias de edição, era algo particular meu, eu não estava ganhando financeiramente para isso, mas eu estava ganhando o meu esforço que ia ajudar eles de alguma forma. Então, aquilo ali foi o meu trabalho e o meu presente para eles conseguirem expandir ainda mais aquele trabalho tão bonito que eles estavam fazendo. Então, é uma forma de escolha. Eu escolhi estar lá no meio de uma semana que, às vezes, se eu tivesse num emprego normal, que me limitasse horários, eu não poderia estar naquele momento de produção de pães, mas eu escolhi aquilo. E era algo que estava me satisfazendo, que estava me sentindo realizada como profissional, como pessoa, e eu estava auxiliando outros. Então, essa é a mensagem final que eu levo aqui, aprendam a valorizar o tempo de vocês, a decidir e a destinar não só a carreira, mas o tempo que vocês não estão trabalhando da forma certa. Tem jeitos, não façam isso de chutar o balde da noite pro dia, pelo amor de Deus, senão depois, não, porque a Ju falou isso. Não, pelo amor de Deus, não. Planejamento. Eu compartilho muito conteúdo aqui, como você bem falou, no LinkedIn, no meu site também. Informação tem. O que vocês precisam é organizar tudo isso, planejar de uma forma minimamente ali possível, e aí depois colocar em prática. Que linda, obrigada. Então, sigam agora Ju Fernandes lá no LinkedIn e também sou Ju Oficial no Instagram. E, mais uma vez, muito obrigada. Essa live ficará gravada aqui no Instagram e também disponibilizada no YouTube, no canal Empreendedor Jurídico. Compartilhem com pessoas que vocês acham que faz sentido e que vocês possam aplicar, não é? Porque sem ação do que a gente aprende, não tem mudança de resultado, não é mesmo? A Ju fala muito sobre isso. E também aprendam, então, com a Ju Fernandes, como ter essa liberdade profissional, como acessar o mundo a partir da mentoria, né? De criar. A Ju vai nos ajudar a criar mentorias para que a gente consiga essa liberdade profissional. Exato. Um beijo no coração
Ju, um beijo no coração de todos que acompanharam e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.